Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Mais à frente teremos em direto da redação o aniversário da explosão no porto de Beirute, no Líbano. Vamos agora falar sobre São Tomé e Príncipe, onde os convidados de Stéphanie Palma, os dois candidatos que passam à segunda volta da eleição, falam sobre o imbróglio que se instalou no país devido à decisão contraditória do Tribunal Constitucional sobre a recontagem de votos. Convidados. Direto da redação. Faz esta quarta-feira um ano que se deram as explosões no porto de Beirute que causaram mais de 200 mortos, 6.500 feridos e destruições de que ainda hoje a capital libanesa não recuperou num contexto agravado pela pandemia, crise social, económica e política. Um ano depois do sucedido, para além do facto destas explosões terem sido provocadas pelo armazenamento inadequado de nitrato de amónio, um material altamente inflamável, pouco mais se sabe, as investigações não tendo apurado até ao momento as responsabilidades. Num relatório divulgado nesta terça-feira, a Human Rights Watch acusou as autoridades libanesas de negligência criminosa na gestão da referida carga armazenada desde 2014 no porto de Beirute. Neste documento, em que se reclama uma investigação independente da ONU, assim como sanções contra os responsáveis libaneses, estes últimos são acusados de terem sabotado o inquérito. Paralelamente, apesar de a rua ter expressado o desejo de ultrapassar os diferentes comunitários no intuito de formar um governo e sair da crise, isto antes mesmo das explosões de Beirute, o país permanece sem rumo, lamenta Roberto Catlab, historiador ligado à Universidade Saint-Esprit de Kaslik, nas imediações de Beirute. Existe toda uma promessa do governo de melhorar, mas estamos sempre sem governo, né? Agora foi nomeado um novo primeiro-ministro e estamos aí na esperança de ele vai conseguir formar esse gabinete e ter as reformas que tem que fazer no Líbano. E somente com essas reformas é que o Líbano vai receber uma ajuda internacional e o povo fica realmente parado diante de um governo desse que não está pensando no povo. O primeiro-ministro designado já mostrou sinais de alguma impaciência. Apesar disso, os responsáveis políticos do país continuam a fazer as negociações que sempre estiveram a fazer estes meses todos, apesar também da pressão internacional e de haver, inclusivamente, ameaças de sanções contra esses responsáveis. Infelizmente, eu tinha o primeiro-ministro, que era o Saad Hariri, que ficou durante meses e não conseguiu formar o governo. Agora colocaram outro primeiro-ministro, que já foi 2 vezes primeiro-ministro, Najib Mikati, que inicialmente mostrou seguro, que tem apoio externo e que vai fazer um governo tecnocrata e que tudo vai dar certo. Já depois, no segundo dia, já apresentou o presidente da República uma lista de ministros que pode se formar o governo, mas aí já começou as paradas, né, por causa de pastas de ministério que tal partido quer e tal comunidade religiosa quer. Aí voltamos novamente ao que estava acontecendo com Hariri, quer dizer, não consegue formar o governo porque existe pastas de ministérios que tem que ser para tal comunidade e a outra não aceita e estamos sempre circulando na mesma situação. E o que é o pior que cada vez estamos se enterrando mais, né, na economia, nas finanças e essa política, e o povo é que está pagando caro, né? A libra libanesa chega já a $1 a 20 mil libras, né? A mais ainda que aqueles que tinham as economias em conta bancária em dólares, hoje já não tem mais, já se perdeu essa parte também. Então, falta aí o governo realmente tomar uma decisão e pensar no Líbano e não nas comunidades religiosas ou partido político para resolver a questão. Eu vejo que falta uma má vontade dos chefes de partidos políticos que fica atrapalhando essa formação porque ele quer tal pasta para o ministério, né? A comunidade internacional, uma das soluções que propõe é a nomeação de um governo de tecnocratas que nada tenha a ver com as comunidades religiosas ou com os partidos políticos. Acha que essa seria uma solução? Sim, desde o início, quando começou em 2019, a revolução, que foi chamada Saura, né, em árabe,
praticamente essa revolução se diluiu depois também com a pandemia e todo aquele pedido que foi feito de ter um governo tecnocrata, pessoas que realmente pensem em melhorar o país, não pensem em si mesmo, vista a corrupção que existe aqui, e que a comunidade europeia, a comunidade internacional cortou todas as verbas, solicitando que está pronta para ajudar, mas desde o momento que tem a reforma. E já estamos já há 2 anos nessa questão de reforma e nada se decide. E estamos no mesmo lugar agora. No mesmo lugar, quer dizer, político, mas economicamente cada vez pior. Então falta essa boa vontade de realmente formar esse governo tecnocrata, fazer as reformas necessárias para receber essa ajuda que a comunidade internacional está pronta a oferecer, mas desde que tenha um resultado e que essas ajudas não vão para uma parte da sociedade, como sempre aconteceu, né? Isso não é possível e a comunidade internacional está com toda a razão de não ajudar desde o momento que não se faça essa reforma. Voltando um pouco atrás, a Human Rights Watch publicou um relatório em que acusa abertamente as autoridades, todas elas, portanto, desde autoridades políticas como militares, de terem feito obstrução na investigação sobre a origem da explosão há um ano. Como é que reage a estas revelações? Olha, o povo está surpreendido e está decepcionado e vê que toda manifestação é ouvida, mas nenhuma é colocada em prática, o pedido do povo, né? O povo que está solicitando, e no final dá em nada, como fizeram tantas manifestações para saber dessa explosão, como também outros assassinatos que aconteceu no Líbano, e depois da explosão também outras pessoas que foram assassinadas, e ninguém tem resposta, quer dizer, sempre fica rodeando a questão, não apresenta quem é o culpado e nem apresenta nenhuma solução. Então, essa revolução foi feita, no final, a gente não teve nenhuma evolução do que foi solicitado, porque realmente tem grupos aqui que preferem essa falta de governo, que aí ele pode agir muito mais fácil no que pretende. Ou então, grupos que pensam no partido ou na comunidade e esquece que é um Líbano hoje. Todas as comunidades saíram às ruas, né? O Líbano todo estava ali presente, mas toda essa manifestação não foi ouvido pela parte do governo. Por causa da pandemia, foi diluída também com o tempo, e estamos já no segundo primeiro-ministro e até agora nenhuma solução. Por causa de algumas pessoas, alguns grupos, o país está parado. E muita gente passando fome já, várias necessidades. Muitas pessoas ele trabalha de manhã para comer à tarde. E pessoas também que trabalham com táxi, lotações, ele não tem mais condições. Hoje não tem nem mesmo gasolina no país. Não tem o diesel, que é para o gerador, não tem gás. E outra coisa muito séria que está tendo aqui, você vai nas farmácias, não tem mais medicamentos. Então tem pessoas que têm que tomar esse remédio para sobreviver e não encontra mais. E quando encontra, são preços absurdos. Eu conheço mesmo amigos meus aqui que são diabéticos, que tem que tomar insulina e ele não encontra mais a insulina na farmácia. Então veja que a situação de uma pessoa dessa que tem um problema crônico, precisa de um remédio que tem que estar lá todos os dias, e ele vai na farmácia e não tem mais o remédio. E onde que está o governo que não vê essa necessidade? A semana passada mesmo, não sei se ouviu falar, teve uma menina de 9 anos em Baalbek, no Vale do Bekaa, que morreu porque foi picada por um escorpião, foi levada no hospital e não tinha nenhuma vacina, um remédio para esse veneno. A menina morreu por falta de atendimento médico. Quer dizer, imagine, uma criança de 9 anos morre por causa de uma picada de escorpião. E aí mostra essa questão. E assim várias outras pessoas estão morrendo hoje por falta de medicamento, que é uma situação gravíssima hoje aqui no Líbano. Esta quarta-feira é organizada uma conferência de doadores sob a égide da França e da ONU. Quais são as suas expectativas? É sempre bem-vinda essas doações, somente nesse momento. E estamos chegando a 1 ano e não saímos do lugar.
Quer dizer, a situação está na mesma. Tem pessoas que estão ali perto do porto que ainda estão sem casa, quer dizer, a casa está sem teto. Tem pessoas que moram ainda em casas em ruínas. Por quê? Porque ele não tem condições de arrumar a casa e as doações não chegam também para todos, né? Então, e essa pessoa, muitas vezes, que está lá, não tem mais o trabalho que tinha. Então, precisa essa reforma, precisa formar esse governo e que essa ajuda internacional que vai chegar para o Líbano seja mesmo um levantar do país. Mas é necessário somente a boa vontade desses grupos que tentam impedir que seja um Líbano forte e que seja um povo libanês e não famílias ou comunidades religiosas. Era Roberto Catlab, historiador ligado à Universidade Saint-Esprit de Kaslik, nas imediações de Beirute.